Olá, gente. Logon Lacundê aqui. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Hoje eu tô aqui com a Odolemi, que é a Iaô aqui de casa, a mãe Cris de Manjá, que tem o seu terreiro em Uberlândia, o Instituto Casa de Dona Mulambo e o Ilê Axé Omilemi. E hoje a gente veio falar um pouco sobre a trajetória de Umbanda e sobre um tema muito complicado que é sair da Umbanda e fui para o Candomblé, porque muitas pessoas acham que quando elas vão vir para o Candomblé, elas vão perder as suas entidades, elas vão perder o seu catiço, elas vão perder os seus espíritos, ou que o Pai de Santo tem o poder de amarrar essas divindades para que elas não venham mais. Algumas pessoas não sabem se pode, porque alguns zeladores de Umbanda têm ainda esse receio de deixar os seus consulentes, os seus assistentes e até os seus filhos espirituais irem numa casa de candomblé com medo de alguma controvérsias. E hoje eu tô aqui com a mãe Cris para a gente poder desmistificar isso daí. Porque ela é uma filha de santo aqui do Olacundê, que veio fazer santo aqui, mas tem a sua trajetória de Umbanda, já trazia com ela uma bagagem, e eu vou deixar ela se apresentar aqui para vocês. Boa noite a todos, a bênção, Pai. Pai abençoa. Meu nome é Cris de Manjá, a minha Digina Odolemi. Sou sacerdote da casa de Dona Maria Mulambo, Ilê Axé Omi Lemi. E como é que foi o início da sua procura espiritual? Porque todo mundo chega na Umbanda por um motivo. Qual foi o motivo que te levou até a Umbanda? Então, o meu motivo que me levou foi por saúde mesmo e um pouco de curiosidade. E dentro dessa primeira casa de Umbanda que você procurou, que você buscou, você se desenvolveu, você já trazia a sua espiritualidade, porque tem muita gente que tem uma espiritualidade genuína, que são aqueles que manifestam alguma coisa em casa mesmo sem saber, sem nunca ter participado. Como é que foi a sua história? Então, eu entrei na Umbanda por motivos de saúde, principalmente saúde do meu filho, carnal. E eu comecei a desenvolver na Umbanda, trazer as entidades, mas não foi de uma hora para outra. Tive um pouco de receio, como todos, mas com o tempo fui me adaptando, conhecendo melhor e comecei a trazer, né? Primeiro Preto Velho, Caboclo, aí depois passei para Exu. E você sabe que pra gente do culto africano, todas essas divindades são nossos primeiros ancestrais, porque o brasileiro tem mania de buscar o ancestral que está lá na África, que pro africano é natural. É natural pro africano buscar o Oxum, buscar Iemanjá, buscar algum que são ancestrais muito próximos deles. E nós fazemos essa ponte entre Brasil e África. Só que a Umbanda ela tem muita força no Brasil com aqueles fervorosos praticantes, por ter o Preto Velho que é um ancestral próximo, por ter o Caboclo que é um ancestral próximo, porque o Brasil tem um dono. E o dono dessa terra aqui sempre foram os índios, e após isso a miscigenação do índio com o preto que nasceu o caboclo e tudo isso daí, tudo junto. E após esse desenvolvimento seu na Umbanda, essa procura pela cura, com certeza você achou facilidade e obstáculos, porque as pessoas pensam que tudo é um mar de rosas, só que toda religião que envolve o ser humano, ela tem a sua dificuldade. Ela tem as suas controvérsias, porque o problema não está em religião nenhuma, o problema está no ser humano que não consegue compreender, não consegue ter paciência, não consegue ter empatia, que é uma coisa muito importante nos dias de hoje. Para a gente compreender o outro, é preciso entender o outro, e para entender o outro é preciso ter paciência. E de onde surgiu essa senhora tão famosa que é a Dona Maria Mulambo? Qual foi a época da sua vida que ela apareceu? E qual foi a graça que ela te deu tão grande a ponto de que até a sua casa hoje tomasse como principal o nome dela? Então, falar da Dona Maria Mulambo é falar da minha vida. Que assim, desde o início, a primeira entidade que manifestou foi Dona Maria Mulambo. Até então não conhecia, né? Eu era leiga, muito leiga. Mas assim, ela foi me mostrando tanta coisa que foi me levando a aprender, a querer conhecer, a querer buscar mais ensinamentos.
e que hoje eu posso dizer que é a minha vida. Tudo que eu tenho hoje, eu devo a ela. Sim. E Maria Mulambo, para nós que consulta o oráculo, que busca com os nossos maiores, a gente acredita que existe. Realmente essas energias, elas são incontestáveis. E algumas pessoas têm essa energia com uma potência muito grande na vida delas. E é uma coisa que tem que ser aceitada. E quando você veio da Umbanda para o Candomblé, como é que foi esse processo? Tiraram as suas entidades? Foi pedido para que você não recebesse mais? Como é que foi todo esse trabalho, essa transição de Umbanda para o Candomblé em relação às suas entidades e às suas incorporações? Não foi pedido nada. Continuei com as minhas incorporações, com as minhas entidades, trazendo na Umbanda. E principalmente Maria Mulambo respeitou todo o meu processo de iniciação, todo o meu processo. A partir do momento que eu falei, vou me iniciar no Candomblé, sempre me deu força, me deu coragem, falou, vai, faça o que tem que fazer. E assim como todas as minhas entidades também. É porque existe um processo que é um preceito, que eles não têm que seguir, mas que o seu corpo, como iniciada dentro da tradição de orixá, dentro do candomblé, precisa seguir. E esse processo envolve de não beber, de não ir para a praia, tudo durante um tempo determinado. E esse processo todo foi ajustado com eles e respeitado por eles. Sim, foi conversado e todos eles aceitaram e me apoiaram. É porque a gente acredita que não dá para louvar os nossos inimigos. E que se a entidade te quer bem, ela tem que fazer tudo o que for possível para que você realmente esteja bem. Porque é o que eu digo sempre aqui em casa. Se alguma entidade, alguma divindade ou algum ser que nós estamos cultuando desejar o nosso mal, ou querer o nosso mal, ou atrapalhar alguma coisa que seja boa para nós, aquela entidade não merece culto. Porque nós não podemos cultuar os nossos inimigos. Nós não podemos cultivar uma energia contrária. Nós não podemos cultuar algo que nos faça mal. E dentro dessa história toda, da sua passagem para dentro do candomblé, que a gente até acredita que se você chegou até aqui hoje foi porque eles trouxeram. Porque se você teve condições, não só financeira, mas física, psicológica e emocional para poder fazer o seu santo, foi porque eles trouxeram. Porque Iemanjá, ela sempre foi uma energia presente na sua vida, que foi o orixá que você foi feita. Mas ela despertou agora. E antes dela se despertar, essas energias, que é Maria Mulambo, que são esses catis de Umbanda, te trouxeram e te mantiveram com saúde, com comida e com tudo que você precisava até aqui. E por isso a importância do sacerdote é respeitar a ancestralidade de quem chega até a casa dele. Eu mesmo gosto muito da espiritualidade que é nacionalidade nossa, porque eu não posso nem falar de religião, tenho que falar de nacionalidade, que são esses preto velho que muita gente benzeu e se curou, que são esses caboclos que muitas garrafas e muitas macerado de erva fez para curar uma doença muito difícil. São esses Exu que trouxeram o caminho para que a pessoa fizesse santo, porque um grande problema que nós temos hoje é que o tranca-rua traz caminho para o filho dele até aqui, traz dinheiro, traz comida, traz bebida, traz tudo. Quando a pessoa faz santo, ela esquece daquele tranca-rua que veio com ela e acaba se dedicando só àquela divindade. E nós temos um ditado que é muito forte, que é o rio que esquece de onde ele veio, ele seca. Tudo tem que ser mantido com respeito. Eu já tive alguns filhos de santo que não quis mais cultuar a Umbanda por motivos de caminho, de destino e até mesmo de necessidade. Só que não cultuar mais a Umbanda, que é uma religião, não quer dizer não cultuar mais as suas divindades, que são seres espirituais. Porque uma coisa é você não abrir uma gira de Umbanda, outra coisa é você deixar seus assentamentos de lado. Porque uma pessoa ela pode muito bem não abrir mais uma gira de Umbanda e continuar fazendo seus agrados nos seus assentamentos de Exu, Pombagira, pro seu caboclo, colocando lá o café pro seu preto velho, porque cultuar é uma coisa e fazer parte ou pulverizar uma religião é outra coisa. E outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de dizer
qual é a relação de Dona Maria Mulambo com os filhos da sua casa hoje? Ela realmente é uma mãezona. Porque as pessoas têm a visão de que a Pombogira é aquela mulher depravada, solta, avoada, que tem mil e umas brincadeiras, e a gente sabe que não é bem assim. Que a Pombogira é uma mulher que sofreu muito, é uma mulher que tem essa carência familiar, é uma mulher que tem muita garra, porque para passar o que uma Pombogira passou, tem que ser muito mulher. Então ainda há essa controvérsia que algumas pessoas até mistificam Pombogira com prostíbulo, com prostituição, com vagabundagem. E como que é a Dona Mulambo em relação a tudo isso? Então, ela é uma mãezona, como eu já falei, e se ela tem que puxar a orelha, ela vai puxar. Se ela tem que aconselhar, ela vai aconselhar. Então, é uma mãe mesmo que tá ali pronta para tudo e para todos. Não tem essa distinção e nem essa mistificação que Pombogira tem que ser essa mulher depravada, igual o senhor falou, que tem que ficar bebendo horas e horas e horas e ficar falando besteiras e tudo mais. Não, é uma mulher como a gente mesmo, mulher. E assim é a Dona Maria Mulambo. E isso é muito importante dizer, porque hoje, com algumas histórias, alguns contos de fada que aos poucos estão sendo desmistificados e desenrolados, a gente vem percebendo que cada divindade tem uma história muito grande. E dentro dessa história muito grande, existe um respeito muito grande de nós para com as divindades e das divindades para conosco. Hoje a gente entende que o assentamento de Pombogira não tem problema nenhum de estar num local onde é a sua casa própria, onde é um local onde as pessoas transitam, coisa que antigamente era um tabu, porque eram energias que eram consideradas do mal, porque inclusive você já deve ter ouvido falar que nas Umbandas antigamente tinha o povo da direita e o povo da esquerda, e o povo da esquerda era sempre o povo pesado, ruim, que não era bom de mexer, que não era bom de ter em casa, que não era bom isso, e isso vem ao longo da desmistificação, dos estudos, dos antropólogos que estão por aí desvendando esse mistério, mostrando que cada uma dessas divindades tiveram uma história e um propósito para estar aqui hoje. Porque eles só podem ter retornado para nos ajudar se eles tivessem alguma coisa para oferecer nessa ajuda. E tendo nós todos esses espíritos que voltam para nos ajudar é porque eles tiveram uma grande história, um grande feito, e feito esse que tem que ser respeitado por todos nós. sim. E como ficou o seu coração, o seu sentimento, quando você abriu um espaço entre a Dona Mulambo, que sempre foi a chefe da sua casa, para poder não receber porque você já tinha ela, mas para poder se conectar com mais intensidade e poder se ligar com mais força a Iemanjá, que foi o orixá que você se iniciou. Então, o processo, para mim, no meu caso, foi bem tranquilo. Porque, como eu já havia falado, Dona Maria Mulambo sempre foi presente na minha vida e eu sempre conversei com ela. E foi uma das que mais me deu força para que eu tivesse... Para que fosse, né? Isso, para que eu esteja aqui agora. Né? Porque a divindade, se ela quer o seu bem, ela vai te aconselhar tudo aquilo que seja bom para você. Sim. E algumas umbandas a gente pode até reparar que os próprios espíritos buscam força nos orixás. E muitos zeladores, para se completar, buscaram o candomblé para se apoiar numa força maior, porque o candomblé ele tem um suporte que é de cuidar do ori, que é a cabeça, que é de cuidar do corpo, que é cuidando do bara, que é de cuidar da energia que toma conta da sua cabeça, que é o orixá, que é a força do ori. E quando a gente está à frente de uma casa, a gente procura estar bem preparado para poder estar forte para toda hora e encarar qualquer problema que vier, que a gente nunca sabe como vai ser, né? Sim, eu só agreguei uma energia à outra. E uma energia que já fazia parte de você, Com né? certeza. Porque o orixá é uma coisa que nós nascemos com esse DNA. Que se nós formos apurar, fazer um jogo de búzio, buscar na nossa ancestralidade, nós vamos achar lá o orixá. E quando a gente se inicia, quando a gente passa pelo processo de iniciação, é a hora que a gente se reconecta. Até porque a palavra religião vem do verbo religare, que é se reconectar, que é se unir, que é se juntar, que é colocar uma coisa que já está destinada a outra juntas. E nesse processo desse
tempo que você se iniciou, o que você percebeu de mudança na sua vida, no seu psicológico, no seu emocional, o que é que Iemanjá trouxe para você a ponto de que você diga que se iniciar, se reencontrar com a ancestralidade é uma coisa que você aconselha a todo mundo? Ah, com certeza me deu equilíbrio, me deu paz interior, fez com que eu me tornasse uma pessoa mais forte, mais decidida na minha vida. E assim, trouxe praticamente tudo, algo que estava faltando, algo que eu procurava. É porque as pessoas pensam que fazer orixá vai trazer fortuna. E isso daí é um grande tabu, né? Porque a fortuna, ela é resultado de uma ação. E a ação, ela sempre é boa quando a gente tem a cabeça no lugar, quando a gente está com o nosso emocional no lugar, quando a gente está com o nosso corpo saudável, quando a gente está com o a nossa cabeça tranquila, porque consciência pesada não deixa ninguém caminhar. Então, esse equilíbrio que o orixá traz é o que traz caminho, né? Tem muita gente vendendo um candomblé, que é o candomblé estilo aquelas igrejas que vendem culto de prosperidade, que vai ofertar alguma coisa, vai ficar rico, e na verdade não é isso que acontece, né? Não, A riqueza é uma consequência. Sim, é uma consequência dos nossos atos. E atos esses que hoje são guiados totalmente por orixá. E qual é a aceitação dos seus filhos que eram de Umbanda para quando você falou para eles, vou fazer meu santo? Todos, sem nenhuma exceção, concordaram. E o preconceito das pessoas de Umbanda para com você que adentrou o candomblé e vem buscando esse conhecimento ancestral e essas práticas diárias que o candomblé oferece? Ah, tive alguns sim. Porque pra Umbanda, eu falo da Umbanda que foi onde eu comecei, é a minha paixão. Mas assim, a Umbanda você chega num certo lugar onde não é que ela não te dá mais, mas você tem algo, eu particularmente, né? Sim. Eu sempre quis procurar algo a mais. E pra mim faltava alguma coisa. E foi o candomblé que teve essa união junto com a Umbanda, que hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa completa. E eu sendo uma pessoa completa, eu passo essa segurança, essa firmeza, esse equilíbrio para os meus filhos. E eles vendo isso, também sente aquela necessidade e aquela vontade de procurar algo a mais. Sim. Então, quando eu mostrei para eles algo que eles não conheciam, tudo se abriu. E eles tiveram interesse em também conhecer o candomblé, em também querer aprender algo a mais. É porque a gente tem que lembrar que há pessoas que vão passar uma vida toda na Umbanda e se sentirem completos. Sim. E há pessoas que vão sentir um pouco daquele vazio, daquela falta que ela não sabe o que é. E num desses sentimentos de falta, ela pode até achar que é uma energia ruim da casa, ela pode achar que ela está carregada, ela pode achar que alguma coisa saiu do lugar, quando na verdade não é. Quando na verdade é um chamado de dentro para fora que ela não está sabendo compreender. Porque o orixá é interno. A possessão de espírito é de fora para dentro. Não é à toa que a gente vê um espírito possuindo um corpo, incorporando, como diz na Umbanda, a pessoa se debate muito. Já o orixá é muito sutil, porque o orixá ele apenas sai de dentro para fora. E de dentro para fora, às vezes, a gente sente aquele vazio, aquele buraco que a gente não sabe o que é. A gente não sabe se é uma má energia, se é um pedido de alguma coisa, se é a necessidade de alguma coisa. E que é o seu caso, e com certeza é o caso de muitos, que às vezes sai de um trabalho de Umbanda, vai deitar e no outro dia acorda vazio. Porque para ela falta alguma coisa, e essa alguma coisa é o chamado de orixá. Há pessoas que fazem orixá por luxo, outras por beleza e outras por chamado. E nem todo chamado é negativo, nem todo chamado é para a hora que está doente, é para a hora que perdeu a casa, que perdeu o emprego, que perdeu o marido. Tem chamado que está tudo bem e você está sentindo um vazio. E você precisa buscar saber o que é esse vazio, o que é que está te faltando para você poder se completar. E essa é uma maneira bonita também de adentrar a religião, de trazer para si as energias ancestrais, porque o candomblé é uma religião que ele te emerge.
não dá para ser de candomblé uma vez na semana. Você tem que ser de candomblé todo dia. Você tem que acordar, reverenciar sua cabeça, reverenciar Exu, agradecer o dia. Tem que ir lá ver se tem uma água na sua quartinha, tem que tomar uma magia, tem que fazer um banho de folha. O candomblé ele é todo dia, né? Ele não é sessões por sessões, ele é todo dia dentro e fora da casa de santo. E como é que foi para você? E qual foi o principal pensamento de abrir o Instituto Casa Dona Maria Mulambo? Então, de início a casa foi crescendo e eu vi a necessidade, né, de ter mais conhecimento, de ter mais... Porque todos procuravam e queria se consultar com ela, saber das coisas. E foi chegando filhos e eu tinha que cuidar desses filhos. Sim. Então, para eu cuidar de alguém, eu tenho que ser cuidada também. Sim. Então, foi o que me levou também a procurar o candomblé para me cuidar, para eu poder cuidar dos meus. E lá também é uma casa que a gente sabe, principalmente quem acompanha no Instagram, @casa da Dona Mulambo, que tem um trabalho beneficente. Sim. E esse trabalho beneficente, ele tem ajuda governamental ou ele é feito pela equipe toda da casa? Não tem ajuda governamental, é feito só pela casa, pela assistência da casa e amigos. Então vamos colocar aí, deixar aí no vídeo o @ da casa para todo mundo ir lá seguir no Instagram e colaborar também quem puder, principalmente as pessoas de próximo, de perto ali de Uberlândia, Goiás, que quiser ver de perto esse trabalho e poder estar indo visitar, é aberto para todo mundo. É aberto ao público. Então, quem quiser ir visitar, quem quiser ir ajudar, segue lá na página, manda uma mensagem para a Mãe Cris, que ela não é inacessível. Ela é uma pessoa que está a todo momento tentando falar com todo mundo. E vê de perto, que é mais importante que a boca que reza é a mão que ajuda, não é? Com certeza. E a casa, ela está localizada num bairro carente, num bairro nobre? Como é que é a localização da casa? Na verdade, não é nem num bairro nobre e nem num bairro tão carente, mas se a gente for pegar, é mais carente do que nobre. Porque eu vi que você está fazendo também ação beneficente para o Natal. Sim, Natal Beneficente. E como é que é esse projeto do Natal Beneficente? Vocês têm as famílias que vão ser beneficiadas por isso? Temos as famílias que a gente assiste a família, a gente vai, conhece a família, conhece a necessidade de cada um e a gente ajuda. E isso é muito importante porque quando a gente fala de bem ao próximo, que é o maior propósito de religião, a gente tem que saber se aquele conjunto de pessoas estão fazendo bem só a eles ou eles estão procurando fazer o diferencial no mundo. E hoje são nesses projetos sociais que a gente vê o diferencial de cada um, né? Sim. E como é que foi a aceitação familiar da sua família carnal, da sua família pessoal, em relação à abertura da sua casa, esse segmento espiritual? Porque a gente tem que considerar que a dedicação espiritual, ela é uma dedicação que exige mais do que a dedicação de uma mãe para um filho carnal, porque são muitos filhos, é muita gente, é muito problema chegando toda hora. Como é que foi a divisão deles? Olha, eu posso dizer que eu tive sorte, porque a minha família, todos me apoiaram muito e viram também em mim a melhora, né? O meu crescimento espiritual, o meu crescimento como ser humano também. Então, a partir do momento que vê a diferença, que vê a melhora, fala, não, algo tem diferente aí. Então, Sim. todos me apoiaram. E hoje, você se considera uma pessoa completa porque você teve a sua essência na Umbanda, você trouxe dessa Umbanda o que você achou que era bom, porque com certeza você também já viu o que não era agradável. Já passou por coisas como vários espectadores aqui já passaram, várias pessoas já mandaram no inbox para mim mensagem de que passou alguns apuros em casa de santo, e hoje você usa desses apuros que você passou para dar uma melhor vida espiritual para os seus filhos. Com certeza. Assim como todos, eu posso dizer praticamente todos, que para mim a diferença foi que eu fiz dessas decepções, eu fiz aprendizados. Então tudo que eu vi e que eu vivi, hoje eu não levo para minha casa e nem para os meus filhos.
Então, não que eu queira fazer uma umbanda totalmente diferente ou algo assim, mas realmente eu quero uma umbanda que tenha assim, que não tenha tanta vaidade, que assiste o filho e participa da vida dele em um todo, como realmente mãe mesmo. Sim, sim. Porque mais importante do que a gente taxar uma placa de religião na nossa porta é a gente conseguir dar suporte de paz para dentro dessa comunidade. Porque dentro de toda casa de religião, seja um bando de candomblé, chegam pessoas que não são carentes somente de dinheiro ou de caminho de saúde. Tem muita gente que é carente de família, tem muita gente que é carente de um colo, tem gente que é carente de um conselho, tem gente que é carente de um aconchego, e o sacerdote tem que estar pronto para isso e com caráter para isso, para não usar da fragilidade dessas pessoas para cometer várias coisas que a gente sabe que tem por aí, de abuso, de roubo, Sim. de ameaça, de passar o limite da vulnerabilidade de cada pessoa, né? E eu acho que hoje, como as mídias sociais estão aí, as redes sociais estão aí para a gente ter acesso, que é uma dessas plataformas do YouTube também, a gente está buscando elucidar e clarear a cabeça das pessoas para entender que elas não precisam passar por alguns abusos, por alguns excessos que acontecem numa casa de santo, porque o que não te faz bem não te pertence. E a gente sabe que na vida a gente tem a pessoa que vai nos levar até o rio, o barqueiro e quem está esperando do outro lado do rio. Nem tudo vai ser eterno com uma pessoa só. Tem gente que é uma passagem na nossa vida. E compreendendo isso, a gente tem que entender que se você não está se sentindo bem naquilo que é para ser bom para você, é hora de deixar tudo na mão de orixá, né? Com certeza. Porque eu posso falar como sacerdote da Mãe Cris que ela não tinha nada para poder chegar até aqui. Ela é de uma cidade distante, eu não conhecia nenhum familiar da casa dela, e a coisa, num passe de mágica, juntou o útil ao agradável, e uma hora a gente está sentado tomando café e falando sobre os ônus e os bônus de casa espiritual. Porque assim como todo ser humano, eu tenho meus defeitos, minhas qualidades, e sempre digo às pessoas, venha tomar café comigo, para poder ver o quanto eu me excedo, para poder ver o quanto eu também sou bom, o quanto eu tenho as minhas manias, quanto eu tenho as minhas chatices, que todo mundo tem, né? Que uma casa sem chatice é uma casa sem ordem. Então, orixá, ele sempre sabe o que ele faz, como ele faz, aonde ele vai fazer e no tempo que ele vai fazer. O que a gente precisa fazer é ouvir o nosso coração e ter suru, paciência, porque tendo isso daí, fica tudo muito bem resolvido. E você quer deixar um beijo pro pessoal da sua casa, pros seus familiares que vão assistir esse vídeo, a hora é agora. Com certeza. Quero agradecer muito aos meus filhos, porque sem eles eu não estaria aqui. Não tem mãe sem filho. Não. E muito menos procuraria sempre estar me renovando as minhas energias para poder chegar lá e dar o meu melhor para eles. Então, um beijo no coração de cada um deles. Amo muito todos. Axé, Axéu, e que o Lodumare, que os orixá e que os bons ventos abençoe a cada um de nós. Traga a nós hoje felicidade, alegria, mantenha cada um de vocês bem. Que essa energia boa, esse bom ofô, essa boa praga de felicidade chegue até o caminho de cada um. E o que precisar, segue a gente lá no Instagram, Babalorixá Logum Alacundê, ou pode seguir lá Mãe Cris de Emanjá, Casa da Dona Mulambo, que nós somos todos uma família só, que quando se diz família, pode pegar o caçula e perguntar a ele alguma coisa, que sempre vai chegar no ouvido do mais velho, porque família é união, entre família não há segredo, não há divergência, e aqui nós somos assim. E eu rogo a todos os santos do Lacundê que dê paz, saúde, vida longa e felicidade a cada um de vocês. Vamos voltar aí para o próximo vídeo com um outro tema, sempre respondendo o que o pessoal vem perguntando. E essa pergunta foi feita pela nossa querida amiga Aline, que perguntou como é a passagem de uma pessoa da Umbanda pro Candomblé. Se pede os espíritos, se não pede, se pode, se não pode. E tá aí respondido, eu acho que da maneira bem simples, clara e objetiva. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, que vocês tenham uma excelente semana,
e um excelente dia. Tudo de bom a cada um de vocês.